essa nuvem negra de fumaça envolve a região, causando todas essas desastres, né? Complementando o que o Fernando está dizendo, né, existem algumas informações que são muito interessantes a respeito dos matadouros, né? No seu livrinho sobre vegetarianismo, a Annie Besant comenta que uma vez ela estava andando de trem, foi na Inglaterra, e de repente ela começou a sentir assim, um mal-estar que ela não conseguia explicar por quê. E depois ela andou assim, pesquisando por que ela tinha sentido mal naquele local que ela estava passando, né? E descobriu que próximo do local que o trem passou havia um matadouro. Quer dizer, ela captou assim, no astral que havia alguma coisa ali, uma vibração muito ruim. Então, realmente, a vibração que é gerada pelo matadouro é algo que pode ser sentido pelas pessoas que estão no seu entorno. E, lógico, que as pessoas mais sensíveis sentem isso com mais intensidade. Mas, então, as pessoas que ingerem carne, elas, na realidade, elas estão transferindo a responsabilidade do seu ato, né, de violência para uma outra pessoa. Se você dissesse para uma pessoa, para a maioria das pessoas que ingerem carne, que acham que teriam que matar o animal para comer, a maioria das pessoas seria vegetariana, porque pouca gente teria coragem de matar uma vaca ou matar uma galinha. Antigamente ainda se matava galinha, né, nas fazendas, tá? Mas hoje é muito raro uma pessoa que é mais sensível, mais sofisticada, chegar com uma faca e matar um animal, seja lá qual for, né? Então, o que acontece? As pessoas estão transferindo a responsabilidade da matança para um outro ser subalterno que faz o trabalho sujo, e aí a carne vem já limpinha no saquinho para a mesa, como se fosse uma coisa absolutamente limpa, já isenta de responsabilidade em relação à violência. Só que as pessoas que estão realizando esses atos continuamente de matança, como os matadouros e também as pessoas que trabalham nos frigoríficos, estão em contato também com aquele aspecto ruim da carne, com a vibração negativa, né? Elas estão prejudicando a sua evolução. E isso é um fato até já reconhecido pela lei. Eu não sei aqui no Brasil, mas na Inglaterra, um açougueiro não pode participar de um júri, porque ele aqui pode. Em vários países do mundo não é permitido que o magarefe participe, seja jurado. Por quê? Porque ele se torna insensível, né? Porque uma pessoa que está habituada a ver a matança no dia a dia vai achar que a morte é uma coisa perfeitamente natural e nunca vai se opor ou vai achar que é uma coisa errada a matança. Um outro fato interessante é disso que quando um açougueiro, uma pessoa que trabalha está envolvida em matança de animais, quando uma pessoa dessa briga, geralmente a tendência dela é matar, porque o ato de matar já se tornou uma coisa regular para ela. Então, se uma pessoa que está habituada a dar facadas para matar animais, né? Se ele briga com outra pessoa e pega um facão, a tendência é ele matar aquela pessoa, porque aquele ato de dar uma facada já é uma coisa perfeitamente normal para ele e faz parte do seu dia a dia. Então, nós estamos, na realidade, desenvolvendo uma casta de pessoas que estão condenadas, vamos dizer assim, à insensibilidade, por terem que lidar diariamente com a matança de animais. E é lógico que isso é uma responsabilidade para todos aqueles que ingerem carne, que estão transferindo, mas estão, na realidade, também sendo corresponsáveis, como se fossem mandantes de um crime. Faz lembrar, né, que no campo do direito, né, tem, às vezes, o mandante e aquele que é o pistoleiro que vai fazer a execução. Exatamente. Mas, do ponto de vista jurídico, o mandante tem uma responsabilidade total, né? Até maior, né? Até maior. Porque o pistoleiro, vamos dizer assim, é um cara insensível, um cara, um pobre coitado que está ganhando a vida dessa forma. Agora, o mandante é o autor real do crime, né? Então, uma pessoa que está mandando alguém matar porque está comprando, se você está comprando, você está mandando alguém matar automaticamente, né? Ele não pode se isentar da responsabilidade pela violência desse ato de matança dos animais. Eu li uma notícia nos jornais de que a Sociedade Médica Inglesa, depois desse affair da vaca louca, que hoje tem vaca louca, tem frango gripado, tem uma porção de coisas assim. Mas depois desse affair da vaca louca, que a Sociedade Médica Inglesa se reuniu e estudou a questão da carne e chegou à conclusão que a carne não é alimento, que ela tem proteína de segunda mão e os outros valores são todos, ou não valores, não tem vitamina, não tem isso, não tem aquilo, não tem fibras, e a proteína é de segunda mão, e junto com essa proteína vem
os remédios que o animal tomou e também a esse aspecto até vibracional. Isso a sociedade inglesa não fala, mas isso que você disse da vibração do emocional. Um ponto interessante é que aqueles que têm se dedicado ao estudo do vegetarianismo têm chegado a conclusões de que cientificamente o homem não deveria comer carne. Por quê? Porque existe uma lógica em todo o organismo humano. Aliás, não há nada mais perfeito que o organismo humano. O organismo humano, com o seu sistema ósseo, cartilaginoso, seu sistema respiratório, sistema digestivo, sistema nervoso, sistema muscular, é algo perfeito. E há alguns dados que são incontroversos, como, por exemplo, o suco gástrico do ser humano, segundo a ciência, ele é mais fraco do que o suco gástrico de todos os animais carnívoros. Os animais carnívoros têm suco gástrico concentrado, enquanto o homem, assim como os animais herbívoros, assim como os animais frugívoros, eles têm um suco gástrico mais fraco. Provavelmente porque o animal, ele não mastiga, o animal carnívoro, ele não mastiga, ele engole e precisa de uma natureza mais capaz para poder fazer a digestão daquele seu alimento. Outro ponto que também é incontroverso na ciência e que, ao que tudo indica, tem a sua importância, é que o intestino de todos os animais carnívoros tem no máximo 3 vezes o seu tamanho. No máximo, seja o gato, seja a raposa, seja o nosso lobo-guará. Quantos animais frugívoros, herbívoros e o ser humano têm um intestino muito longo? O ser humano tem 8 vezes o seu tamanho, o seu intestino. E uma das análises que têm sido feitas é de que, como a carne ela já começa a se decompor imediatamente após a morte do animal, haja visto que quando uma pessoa, até quando um ser humano morre, nós precisamos rapidamente enterrar ou incinerar, porque senão a pessoa começa no seu processo de decomposição, é de que essa carne que entra na alimentação do animal carnívoro, ela já começa o seu processo de putrefação dentro do próprio organismo do animal, porque não tem geladeira lá dentro do organismo do animal, ele está quentinho e vai haver um processo de putrefação e que precisa ser rapidamente expelido. Então o intestino do animal carnívoro é curto, bem curto, enquanto o intestino do ser humano, como o dos animais herbívoros e dos frugívoros, é um intestino longo. Isso ocasiona que aquela carne que deveria ser expelida já num processo de apodrecimento rapidamente, ela acaba tendo um percurso mais longo dentro do intestino do ser humano. Talvez seja por isso que no nosso mundo de hoje, seja uma das razões, nós precisamos de uma farmácia ou de 2 em cada esquina. Eu acredito que a perfeição do ser humano era para que todos nós, seres humanos, pudéssemos morrer velhos saudáveis. Que a saúde fosse algo natural na existência do ser humano e não a doença. Mas na medida que nós nos comportamos equivocadamente, em vez de beber uma água fresca, bebemos bebidas alcoólicas, ao invés de ter um ar puro, vamos fumar, ao invés de ter alimentos vegetais, vivos, energéticos, vamos comer alimentos em decomposição, que não estão prontos, não são adequados para o nosso organismo, aí nós certamente vamos verificar que há uma destruição total do nosso organismo. Mas uma ideia que tem me parecido interessante sobre essa questão da saúde é a questão do organismo humano. Nós vemos, se Deus chegasse para um de nós e dissesse: olha, eu vou lhe dar um carro novinho, perfeito, é uma maravilha de carro, todos os parafusos apertadinhos, ele é um luxo de carro, mas vou lhe dar um aviso, vai ser o único carro que você vai ter na sua vida, você não vai ter um segundo carro, não. Como é que nós íamos cuidar desse carro? Será que, se ele fosse
movido a diesel, nós íamos botar gasolina. Se fosse a gasolina, nós iríamos colocar álcool. Eu acho que é alguma coisa parecida. O nosso veículo físico, ele tem as suas regras, ele tem as suas necessidades.